Muito bem, gente. Então, vamos dar continuidade ao estudo das funções da consciência, da tipologia do Jung, né? Vocês conseguiram fazer o teste ou não? Então tá bom. Ver se agora com o estudo se vai fechar ou não com aquilo que vocês conseguiram encontrar em termos de testagem, né? A Viana, tu quer colocar alguma coisa? Não, desculpa, foi mal. Tá. Ok. Então, a gente vai trabalhar os dois tipos racionais e os dois tipos irracionais, tá? Então, vamos começar. Você quer começar pelos tipos racionais ou tipos irracionais? Tanto faz? Vamos começar pelos então, não racionais, irracionais. Então, a gente vai começar pelo tipo sensação extrovertido ou percepção extrovertida. E a função inferior daí vai ser intuição introvertida, tá? Inferior. Que a gente vai ver os dois polos, né? A gente vai ver a principal e também a gente vai ver como é que funciona a pessoa na sua função inferior. Então, o tipo perceptivo ou sensação extrovertido seria a função principal, daí a função inferior dessa pessoa será a intuição introvertida, tá bom? Então, a gente pode dizer que o tipo sensação extrovertida ou percepção extrovertida ele tem uma capacidade muito refinada, muito elaborada, muito especializada, né, de poder se relacionar com os ambientes externos de forma muito concreta e prática. Porque, de uma certa maneira, além de ele ser extrovertido e já tem a energia dele voltada para o objeto, ele é sensação. Então, de uma certa maneira, todo o campo perceptivo dele é muito apurado. Então, a gente pode dizer que o tipo sensação extrovertido é o tipo um mestre de perceber detalhes. Digamos assim, que ele tem o melhor aparelho fotográfico. Então, ele é muito rápido de perceber as coisas em volta dele, né? De maneira objetiva, precisa e rápida, ele consegue se relacionar com os fatos externos. Então, é o tipo das pessoas que tem muita habilidade pela sensação, né? Pessoas, por exemplo, que precisam de ter uma capacidade perceptiva grande, como, por exemplo, um montanhista, né, que tem uma habilidade de subir uma montanha e poder ter agilidade e poder perceber aonde ele tem que botar os pés e as mãos. Engenheiros muito práticos, né, que têm uma imensa e exata consciência da realidade externa e de todas as suas diferenciações. Então, ele discrimina de maneira muito clara a realidade e consegue, então, se movimentar de maneira muito fácil pelo mundo objetivo, né? Eu não tenho uma colega da psicologia que ela faz tempo até que eu não vejo ela, que ela é um tipo sensação extrovertida. E ela tem um olfato que eu nunca vi coisa igual, né? Porque o olfato dela, assim, é daqueles que ela percebe um cheiro, um odor a quilômetros de distância. Então, ela entra numa sala e diz assim, tem alguma coisa estranha aqui, queimando aqui. E ninguém nota isso, né? É impossível notar. E, de repente, a gente vai saber que a 2 quadras lá tem uma churrascaria que está largando fumaça, porque está queimando lá, sei lá o quê, ou uma pizzaria queimando lenha. Ou seja, já tem uma capacidade perceptiva, e não é só de perceber, mas de poder discriminar. Então, a percepção dela, ela consegue distinguir, não, isso aqui é um cheiro assim, assado. Então, são pessoas que são muito próprias para serem enólogas, por exemplo, né, de poder experimentar um vinho e dizer, não, tem notas florais,
um achocolatado no fundo, com taninos assim, com um tom de sei lá o quê, de chocolate, né? Então, essas pessoas que conseguem, né, ter uma capacidade pela sensação de poder realmente se movimentar pela sensação de maneira muito clara. Eu, por exemplo, só sei dizer se o vinho ele é bom ou ruim, olhe lá, né? Porque de resto essas percepções, mas, né? Então um perfumista, né, que tem que ter um olfato para poder realmente distinguir notas e poder realmente fazer uma combinação perfeita de odores. Então, esses são o tipo de sensação extrovertida, né? Então, são pessoas que têm uma boa capacidade, seja olfativa, seja visual, seja tato, enfim, a sensação deles funciona muito bem. E, de uma certa maneira, a von Franz, que é uma analista suíça que analisa a tipologia, ela vai dizer que esse tipo de indivíduo, que são sensações extrovertidas, tende, muito frequentemente, a dar uma impressão de serem desalmados, né? Parece que eles não têm sentimento, ou não transmitir sentimento. E não é que eles não tenham sentimento, é que eles são muito objetivos, né? Então, como é uma forma muito prática e objetiva de se relacionar, parece que eles são muito assim distante dos sentimentos, né? Mas na verdade a dificuldade maior do tipo sensação introvertida é a intuição, tá? Porque a intuição dessas pessoas ela está completamente inferior, não está desenvolvida. Ela ficou lá no dedão do pé e não foi trabalhada, não foi elaborada, né? Então, de certa maneira, ou está ausente, ou quando vem de uma maneira muito trágica, nefasta, negativa, com fantasias do complexo daquela pessoa. Então, geralmente, desqualificam muito o mundo interior, porque como são muito voltados para fora, são muito movidos pela sensação, então eles tendem a achar o mundo interno como uma coisa muito doida, essa coisa de sonho, isso é besteira, esse mundo da intuição é como uma fantasia doida, de uma coisa de idiota, de uma imaginação sem pé, sem cabeça. Então, isso tende a não qualificar muito o mundo interno, muito menos as intuições. Até porque quando elas vêm, então elas vêm de maneira suspeita e grotesca, né? Mas, muitas vezes, né, essa intuição que é pouco elaborada, do tipo sensação extrovertida, ela vem que nem um cachorro revirando lixo, né? Cheirando, né? Buscando o mau cheiro da vida. Então, ele parece que a intuição dessas pessoas buscam pressentimentos, premonições sombrias, né? Sobre enfermidades, sobre infortúnios, e muito voltado para ele também, né? Porque como a função inferior é introvertida, essa intuição se move muito a partir das questões internas. Então, geralmente, ele tem uma atitude negativa e autodepreciativa em relação às intuições que vêm e geralmente ligado a ele mesmo, né? Que possa acontecer alguma coisa com ele, né? Mas a Von Franz coloca também que esse tipo de pessoa, quando a intuição inferior é tomada de uma certa maneira e pega o tipo sensação introvertido de jeito, ele tende a ter uma crença infantil, né, e mágica nesse mundo das intuições, né? Em certas sociedades secretas, propostas metafísicas, né, seja oriental, ocidental, né? Então, de um lado, são muito realistas, assumem atividades muito concretas, e aí, em relação a esse mundo interno, ou eles negam e acham inferior e desqualificam,
ou eles são tomados de maneira arcaica e infantil e acabam acreditando nessas realidades imponderáveis de maneira muito pouco criteriosa, né? Então, eles dirão que se tu está lendo um livro sempre de um texto místico, ou se eles estão lendo alguma coisa nesse sentido, e tu questionar eles, eles vão dizer que é apenas uma tolice para ajudar a dormir, que é só para eles darem risada, né? Eles negam aquilo, mas quando aquilo pega eles, pega de uma maneira muito intensa e emocionalmente poderosa, né? Então, de uma certa maneira, há uma tendência deles ou desqualificarem as intuições ou se fascinarem por esse mundo mais imponderável de maneira muito pouco elaborada, de maneira infantil, porque a função deles é inferior, né? Porque toda função inferior vai vir dessa maneira mais arcaica, trazendo elementos menos elaborados do inconsciente, tá? Alguma pergunta em relação ao tipo perceptivo extrovertido? Ficou claro para vocês como é que ele funciona? Eu estou dando um resumo aqui, né? Você pode depois aprofundar um pouquinho mais. Mas ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Está claro, então, Jefferson. Ok. Então, agora vamos para o outro tipo de sensação, que é a sensação introvertida. Enquanto o tipo sensação extrovertido, a energia está para fora e eles conseguem realmente ter uma capacidade de discriminar a realidade de maneira muito exata e muito concreta também, o tipo sensação introvertido, a sensação está dentro. E isso dá uma natureza muito peculiar ao tipo sensação introvertida, porque como se tivesse uma chapa fotográfica altamente sensível dentro dele. Então, esse tipo da pessoa, se ele está numa sala, num ambiente, ele percebe o modo que a pessoa entra, o cabelo, como é que está cortado, a expressão do rosto, a roupa, a maneira de caminhar. Tudo isso é próprio de quem tem a sensação bem desenvolvida. Só que, mesmo tudo isso sendo assimilado de maneira precisa, né, ele não assimila de maneira extrovertida, ele absorve os elementos. É como se a impressão do objeto caísse dentro dele como uma pedra que afundasse numa lagoa, né? Em águas profundas, eu diria até, né? Então, ele parece não perceber as coisas até, do ponto de vista egóico, porque ele é introvertido. Mas a percepção dele está captando tudo em volta, mas captam no nível mais interno, né? E esse objeto vai sendo assimilado, né? E vai caindo fundo, 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 e fica lá dentro. Então, ele apesar de ter uma percepção muito clara, ele não tem muito contato com a percepção dele, porque ele é introvertido. Então, a mulher do Jung, a Emma Jung, ela é um tipo sensação introvertida, né? Então, e aí ela diz que essas pessoas parecem ser estúpidas, mas só parecem estúpidas, porque parece que elas não estão percebendo nada, mas na verdade estão percebendo tudo, só que de uma maneira mais interna. Então, é o tipo da pessoa que tu conta uma piada num dia, elas vão rir no outro dia. Então, por quê? Porque aquilo demorou para vir à tona, né? Tocou lá profundamente, ficou lá dentro, né? Parece um pedaço de madeira sem nenhuma reação, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo está lá e foi assimilado. Só que ela está sendo absorvida internamente e a reação interna
né? A reação interna é rápida, então ele percebeu, mas caminhou meio de maneira introvertida por baixo. E aí a forma de reagir que é lenta, né? Vem de maneira mais lenta, né? Então, eles acabam sendo mal interpretados muitas vezes, né? Porque parece que eles não entenderam, mas na verdade eles entenderam, só que a forma de trazer à tona, e se tu poder dar espaço para eles poderem expressar o que se passa em relação ao mundo interno deles, eles vão realmente conseguir expressar de maneira muito clara, né? Mesmo de maneira artística, né? Como se fosse impressões fotográficas, e pode reproduzir de maneira muito honesta e verdadeira o que eles assimilaram, né? Diferente do intuitivo, que não pode confiar na percepção dele, né? Mas na sensação tu pode confiar, porque ela tem um canal aberto e bem desenvolvido. Só que no tipo introvertido, a sensação está lá caminhando por dentro, no seu mundo interno. E parece que ele não percebeu, mas ele percebeu, só que geralmente demora um pouquinho para que essa resposta venha, né? E no caso do tipo sensação introvertida, a intuição dele vai ser extrovertida e vai ser inferior. Então, vai ser uma intuição não tanto em relação a ele, porque ele é extrovertida. Então, é uma intuição mais voltada, mais preocupada com o mundo exterior e com o mundo coletivo e impessoal, né? Então, como se ele captasse as possibilidades e o futuro do ambiente externo, mas de maneira muito misturado com os complexos dele, porque vem de uma maneira muito pouco elaborada, né? E às vezes ele até pode captar questões que não são deles pela intuição, né? Porque como ele é extrovertido, ele acaba muitas vezes pela intuição recebendo um tipo de informação que diz respeito à realidade de fora, né? Externa, né? Só que geralmente vem com esse caráter também pesado, muitas vezes temeroso, muitas vezes negativo, né? Porque certas pessoas só têm intuições de morte, ou só intuições de coisas negativas e trágicas, e não têm intuições boas, né? Então, geralmente é como se a intuição fosse voltada para os aspectos mais inferiores da realidade também. Aquilo que está no inconsciente e que não está sendo reconhecida, mas que está ligada ao mundo mais sombrio, né? Então, essas pessoas podem perceber e ter intuições, e essas pessoas, quando irrompem, então, elas tendem a serem pessimistas e negativas aí, né? Porque, claro, como eu falei para vocês, né, a função inferior ou ela é 100% errado, na grande maioria das vezes, ou ela acerta no alvo. Então, muitas vezes a função inferior, por estar conectado com o inconsciente, ela acaba tocando em cheio com uma realidade verdadeira, né? Mas mesmo assim vem dentro desse caráter mais destrutivo, mais negativo, né? Então essa intuição é primitiva e geralmente ela pode ter um pressentimento ruim que seja verdadeiro, nem sempre é um complexo, nem sempre é equivocado, pode ser verdadeiro, mas muitas vezes associado a realmente uma dimensão que é mais negativa, mais pessimista da realidade em sua volta, tá? Muito bem. Até aqui tudo bem, gente? Então, muitas vezes o que pode acontecer, quando a pessoa tem uma sensação introvertida,
mas, ao mesmo tempo, emocionalmente, não está muito conectada com ela, ela pode ter sensações corporais. Então, a intuição pode vir através de sintomas corporais, angústia, sensações físicas, porque, de uma maneira, a intuição acaba pegando o caminho da sensação, que ela está acostumada. Né? Então, isso pode acontecer no tipo de sensação introvertida. Tá? Bem, vamos então ver agora o tipo intuitivo extrovertido, que vai ter a sensação introvertida inferior. A intuição, então, é a função através da qual nós podemos imaginar possibilidades. Né? É a função onde tu assimila o que está no ar, né? O que é latente, o que não é visível, o que está ali presente enquanto possibilidade, como um potencial, como uma tensão que está no ar, um processo mais inconsciente. Então, a pessoa intuitiva é como se farejasse, né? Alguma coisa que está ali no ar. Né? Apesar do nariz ser um órgão ligado à orientação bem concreta dos impulsos, né? Simbolicamente está muito ligado à intuição, né? Farejar alguma coisa, né? Eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, ou eu estou farejando alguma coisa errada, eu estou farejando. Né? Então, o intuitivo é como se ele pudesse realmente perceber as possibilidades futuras, ou que estão em germes, ou que estão em potencial, de antever, né, as possibilidades que estão ali, que ainda não se apresentaram, não se expressaram na realidade concreta, objetiva, mas que já estão presentes aí a nível latente. Né? Então, o tipo intuitivo extrovertido, ele vai aplicar essa capacidade ao mundo exterior. E, consequentemente, ele alcançará um nível muito alto em perceber desenvolvimentos exteriores ao seu redor. Tá? Então, a gente pode encontrar isso muito em alguns homens de negócio que são muito intuitivos. Né? Tem pessoas que são empresários, que são audaciosos em produzir e comercializar novas invenções, ou de apostar no mercado que parece que não vai, que ninguém está apostando, mas tem uma intuição que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, e apostam naquilo, e aquilo realmente acaba dando certo. Não é que todos os homens de negócios são intuitivos, alguns são sensações. Tem muito homem de negócio que é muito sensação extrovertida, mas tem alguns homens de negócio que são muito intuitivos, né? Eles são muito desorganizados, muitas vezes até na vida deles financeira, alguém tem que controlar a vida deles, a mulher tem que ter o cheque do cara, né? Porque eles são muito desorganizados do ponto de vista da sensação, mas a intuição deles é muito boa. Então, muitas vezes, tem a intuição boa, mas eles não conseguem ter capacidade de estruturar aquela intuição que eles tiveram, pela sensação que não ser inferior. Também é comum esse tipo de intuição em jornalistas, né? Ou editores que sabem onde tem um furo e que vão intuir pesquisar em cima de algum elemento que intuitivamente eles percebem que ali tem alguma coisa importante, né? Ou uma pessoa que sabe de moda, né? Que tem uma tendência da moda, né? Que deve estar, então são os primeiros a estar em sintonia com esse movimento, por causa da intuição extrovertida, né? E a intuição geralmente é um tipo de percepção vaga, vaga e meio que não muito, meio de longe. Então, é como se fosse uma abertura, né? Que tu tá ali, não muito focado nas coisas, mas aberto a captar e pressentir o que está no ar, no inconsciente, né? Então, é como se tivesse que meio que semicerrar os olhos assim e criar
ativar uma antena para perceber essa realidade, né? Então, se tu fica muito preso no foco de alguma coisa, tu às vezes perde a intuição, né? Então, por isso que os intuitivos eles tendem a ser meio que vagos e imprecisos, né? Então, essa é geralmente a grande dor dos intuitivos, né? A gente diz que o intuitivo ele semeia, mas raramente colhe, né? Porque ele inventa, ele vê possibilidade, mas ele acaba não tirando proveito da sua invenção, porque justamente ele não consegue usar a sensação para poder organizar a sua intuição. Se ele tiver uma outra intuição, uma outra função que ajude a intuição dele, fica mais fácil, né? Mas, de uma certa maneira, ele acaba não conseguindo organizar em termos de tempo, em termos de realidade, em termos de estruturar aquela ideia que ele intuiu, ou aquela percepção que ele teve da realidade pela intuição, né? E aí ele acaba, muitas vezes, não conseguindo levar adiante um projeto, e por isso, muitas vezes, ele tem que se associar a alguém muito pé no chão e muito organizado dupla e funcionar, porque eles têm de ter muita capacidade de apostar em alguma coisa interessante, mas não consegue se organizar para isso, né? Então, como a sensação deles é muito inferior, é muito negativa, eles têm uma dificuldade, muitas vezes, até de cuidar do corpo, de não conseguir perceber e discriminar suas necessidades físicas. Ou eles comem demais ou comem de menos, ou eles gostam de comer. Não, às vezes nem sabem que estão cansados, né? Eles estão cansados, é preciso muitas vezes que haja um esgotamento grande, físico, para chegar a se dar conta que eles estão cansados, né? Ou alguém tem que dizer para eles: olha, você está cansado, vai descansar, porque o cara está, né, caindo ali de sono e não consegue tomar consciência do seu corpo, né? Então, há muita dificuldade então a sensação introvertida é inferior. Então, as sensações com o seu mundo interno, com as suas necessidades, se ele está com fome, se ele não está com fome, né? E aí também essas sensações que vêm a partir do seu corpo, ela tende a ser lenta, pesada e carregada de emoções, né? Então, de uma maneira, como a intuição é introvertida, ela é afastada do mundo exterior e contatando com o seu mundo interno. E geralmente são sensações que tendem a ser também mais infantis, né? Às vezes muito regressivo no corpo, né? Às vezes o corpo vem de maneira muito desajeitado, né? Ou às vezes toma uma forma regressiva. Então, isso é comum no tipo intuitivo extrovertido, que essa sensação se dê dessa maneira mais inferior. Tá? O tipo intuitivo introvertido é um tipo que tem essa capacidade, que nem o intuitivo extrovertido, de pressentir o futuro, né? De fazer conjecturas entre as possibilidades futuras, ainda não vistas, né? De poder captar o potencial de uma realidade. Mas, como a intuição dele é introvertida, então ele é voltado para dentro. Então, o tipo intuitivo introvertido é um tipo profeta religioso, tipo vidente, porque está conectado com o inconsciente mais profundo, com o inconsciente coletivo, com as mudanças arquetípicas, ou com intuições também do seu mundo interno, né? Então, e geralmente as intuições geram muitas possibilidades. Se a pessoa tem uma sensibilidade artística, por exemplo, né? Uma função
uma habilidade artística, vai ter pessoas que são muito poéticas, né? São pessoas que são muito criativas do ponto de vista do seu mundo interno, mas geralmente muito desorganizadas do ponto de vista também da sua vida exterior, do ponto de vista concreto, objetivo. Eu sou intuitivo introvertido, né? Então, já me aconteceu, por exemplo, quando eu era adolescente, de a gente combinar de ir para a praia juntos, né? E se encontrar na rodoviária para pegar o ônibus todos juntos. E eu ganhei um colega meu passou em casa, que a mãe dele ia dar carona para mim, para se levar para a rodoviária. Eu peguei minha mochila prontamente, desci, cheguei na rodoviária, estava lá conversando com meus amigos, o pessoal estava chegando ainda, até que chegou uma amiga nossa e falou: Gelson, por acaso tu está de pijama? E aí eu não tinha me dado conta que eu tinha botado tênis, meia, tênis, por causa da mochila, e não tinha trocado o pijama, estava de pijama na rodoviária. Eu tinha que ir no banheiro trocar de roupa. Então, esse é o tipo intuitivo introvertido. Né? Eu fico no meu mundo interno, nas minhas intuições, e o mundo externo parece que não existe. Né? Às vezes, quando eu começava a fazer estágio em psicologia, eu tinha 3 turnos. Eu tinha um estágio de manhã, depois tinha uma outra, tinha aula de tarde e tinha mais ou aula de noite e outro estágio de tarde. Então, eu acabava esquecendo de comer, né? Porque eu não me dava conta que tinha passado o meio-dia. De repente, eu estava com dor de cabeça. Eu falei, pô, mas de onde que vem essa dor de cabeça? Agora que eu me lembrei, eu não comi nada ainda. Então, é o tipo da sensação inferior do intuitivo introvertido, né? Ele se perde nesse jogo da sensação, né? Ou tu come demais, come de menos, a questão do corpo, a questão da sexualidade, a questão do alimento, a questão da vida prática, muitas vezes acaba sendo palco de experiências mais regressivas, mais infantis, mais desajeitadas, mais primitivas, e assim por diante, porque a sensação ela é inferior, né? Então, realmente, tu não pode acreditar num intuitivo, né? Porque ele jura que viu as coisas daquele jeito e não viu, né? Eu cansei de colocar a chave no balcão, cansei não, eu achava que coloquei a chave no balcão, porque eu pensei em colocar e não coloquei. Daí eu brigava com todo mundo, que pegou a minha chave, né? E a chave estava dentro do meu bolso, porque a sensação inferior. Então, eu perco o fluxo da sensação. A sensação não é muito elaborada. Santiago, quer colocar alguma coisa? Sí, por favor. El tipo intuitivo introvertido significa mayor capacidad de concentración. ¿Puede significar? Não necessariamente, Santiago. Porque a concentração depende de outros fatores, depende da capacidade de relaxar, depende de harmonizar a mente, depende de tu poder elevar teu padrão vibratório. Então, tu pode ter um intuitivo que não consegue se concentrar e uma sensação que consegue se concentrar. Isso é um processo mais mental, que envolve educação da mente, né? Concentração. Tá? O que vai influenciar na tua mediunidade. Né? Então, um tipo intuitivo vai ter mais mediunidade intuitiva, geralmente, né? Porque a mediunidade é uma predisposição mais física, enquanto que a pessoa que é mais sensação vai ter uma mediunidade sensitiva. Eu tenho um amigo que é um excelente médium sensitivo. Ele está assim, concentrado na mesa, passou um fluido, ele já percebeu o fluido pela sensação dele. Tem um fluido aqui de pesado, um fluido de doença, um fluido de medo. Chegou o espírito, ele já consegue identificar o espírito
que passou ali só pela sensação. Aqui a energia da nossa irmã Teresinha de Jesus, Custódia, aqui é a energia do Napoleão Laureano. Então, ele percebe muito claramente pela sensação. A minha sensação é péssima. Eu sou médio intuitivo. Então, o espírito encostou em mim. Eu não sei dizer muito bem quem é o espírito que está ali. Eu sei que ele é um espírito bom, porque a energia é boa. Mas discriminar a partir de quem é o espírito é mais complicado para mim. Então, eu tenho que incorporar e ele dizer o nome dele, porque se depender de eu dizer quem é que está ali, às vezes é difícil. Alguns espíritos eu consigo distinguir melhor, pela energia deles, que é muito forte, é muito evidente, mas não é uma coisa fácil para mim. Então, muitas vezes o ambiente está carregado, está todos os médios meio que quase se arrastando no chão pelo peso dos fluidos, e eu estou lá como se nada estivesse acontecendo, né? Porque eu não sinto aquela carga assim. Né? Não quer dizer que ela não está me atingindo, mas eu não estou percebendo ela porque a minha sensação não é muito boa. Então, de uma maneira, isso vai poder estar ligado mais aos canais de percepção da mediunidade do que à concentração. A concentração depende daí de fatores de educação realmente do nosso mundo interno, da nossa mente. Tá? Xanda? Só uma dúvida, Gelson. É intuitivo, introvertido e sensação extrovertida? Extrovertida, porque Tá. o inferior sempre é o oposto, né? Então, se a intuição é introvertida, o inferior vai ser extrovertido, vai ser uma sensação extrovertida, né? Então, né, vai ser isso, né? O tipo e uma coisa que uma vez eu estava fazendo, né? Eu queria trabalhar na análise, né? Quando comecei a minha análise, eu pensei, puxa, eu tenho que desenvolver minha função inferior, eu tenho que prestar atenção. Isso com os pacientes eu faço também. Eu olho primeiro o paciente, ver se ele cortou o cabelo, se ele mudou de roupa, porque a minha intuição, né? Às vezes a pessoa mudou de cabelo há um mês, eu falei, tu cortou o cabelo? Pô, já faz um mês que eu... Então a gente tem que treinar, né? Porque isso que é interessante, né? A função superior, a função inferior, ela não consegue subir, né? Quando ela sobe, ela é desajeitada. Então a gente diz que o inferno não pode subir até o céu, mas o céu pode descer até o inferno. Então nós temos que ir ao encontro da função inferior. Daí eu estava fazendo análise e falei, puxa, eu vou trabalhar com argila, né? A argila, tem que tocar, lambuzar as mãos, sentir na pele o barro, a umidade, bater na argila, tirar as bolhas do barro, modelar e depois enfrentar aquela concretude do barro que seca e se torna violenta na sua manifestação. Então, falei, puxa, é o canal para mim trabalhar a função inferior, trabalhar com argila. E começava a trabalhar com argila, mas tem um problema da função superior, que como ela é muito rápida, ela muitas vezes atrapalha a função inferior, quando a gente cria um espaço para a função inferior, porque ela se sobrepõe naturalmente, por ser muito rápida. Então, isso acontecia comigo quando eu estava trabalhando na argila. Então, eu estava lá mexendo no barro, tentando sentir o barro, não pensar em nada, e de repente a minha intuição fala assim, pá, Gelson, que fantástico o barro no processo educacional com criança, porque ele pode trabalhar com tal coisa, isso tem a ver com tal coisa, e vem um monte de intuição ligado ao trabalho com barro, e a sensação, né, o trabalho mesmo com barro, eu esquecia. Mas eu nem estava mais sentindo o barro. Eu tinha que voltar, peraí, não. Foca aqui no barro, né? Se relaciona com o barro. Por quê? Porque a minha intuição, como é mais rápida, ela acabava se antecipando à função inferior e meio que se atropelando a minha função inferior, né? E aí eu não conseguia realmente me permitir, até porque muitas vezes
através da função inferior, vem conteúdos que são muito ameaçadores, né? Então, tu tem medo de mexer com a função inferior, porque vem coisas que pode estar ligado a conteúdos que são mais desagradáveis também do ponto de vista interno, né? Agora, quando a função inferior ela resolve também romper a consciência, sai de perto. Ela vem de maneira avassaladora também. Então, a função inferior também ela pode vir de maneira muito intensa e emocionalmente exagerada, né? Porque ela irrompe muitas vezes através de um complexo, de algum elemento, de algum estímulo, né? Que tu faz uma conexão, né? Tu faz ali tem um elemento que é o disparador daquilo, e aquilo vem pela função inferior e te pega também de igual maneira. Isso pode acontecer muito também pela função inferior, né? Tanto qualquer uma delas, né? Porque a função inferior, então o tipo sensação extrovertido inferior, eles têm a dificuldade de perceber as necessidades da realidade. Quando depois que eu fiz psicologia, eu fiz um período um tempo de filosofia. E a maioria do pessoal da filosofia são meio que intuitivos, meio fora, né, pessoal viajandão, né? Eles ficam lá naquele mundo. Tinha colegas, né, intuitivos. Tinha um que tinha uma cicatriz no pescoço, que ele tinha tentado suicídio. O outro vinha com uma roupa rasgada, né, nem sei se tomava banho. Então, era um bando de bicho estranho naquele curso de filosofia. E aí, o nosso professor, o Paulo, resolveu convidar a gurizada para acampar. Imagina o pessoal intuitivo acampando, né? Eles vão esquecer fósforo, eles vão esquecer de levar cobertor, vão passar frio, porque eles não pensam nisso, né? Ah, que legal, vamos, natureza, né? E foram acampar. Graças a Deus, eu não fui, porque eu sou intuitivo, mas não sou bobo, né? Então, de uma maneira, eu resolvi não ir. E eles foram, gente, foram. Aí estavam lá já na metade da viagem, e um deles falou assim: puxa, o carro não tem alguma coisa estranha no carro? Né? E o professor também intuitivo, eles se olharam: não tem nada. Não tem nada. Ali andaram mais alguns quilômetros, até que o outro: não, mas tem alguma coisa estranha no carro, né? Será que tem? Eles ficaram em dúvida: vamos descer. O pneu tinha estraçalhado, não tinha mais pneu, gente, tinha furado o pneu tinha sido rasgado, estava lá na estrutura da roda, arranhando, e eles não tinham percebido isso, né? Então, olha só o grau de sensação inferior, né? Então, é assustador, às vezes, né? A nossa função inferior, né? Então, isso pode acontecer pela sensação ser inferior. Quando eu era com meus 28 anos de idade, eu estava numa fase bastante intensa da minha vida, porque eu tinha começado a vida minha profissional, movimento espírita, atividades outras também, né? E eu então tinha eu tinha uma desconexão com o tempo, com o corpo. Aí eu sonhei que do meu nariz saía um pedaço de bife, bolas de sangue, carne crua. E eu tirava, e era um bolo de carne crua que saía do meu nariz, né? E aí, claro, o nariz representa a intuição, né? E essa carne era a sensação, era o meu corpo, que eu não estava reconhecendo, e como tão inconsciente estava me chamando a atenção, que eu teria que dar atenção mais para o meu corpo, né? De me alimentar melhor, de poder, de uma maneira, né? Cuidar do meu corpo, e de uma maneira, isso vinha até em orientação espiritual. Às vezes a entidade dizia: meu filho, tira um dia para ir num parque de diversão, tira um dia para tu poder ir para a natureza ou ficar descansando, né? Uma vez até eu fui para o interior
no final de semana, fazer uma atividade espiritual lá, né? Aí eu cheguei lá e aí tinha uma senhora que cuidava da casa espírita, nos fundos da casa espírita, e eu falei, e ela tinha uma vidência extraordinária, tinha uma clarividência absurda. Ela conseguia descrever a pessoa que estava pensando em ti e como é que ela estava vestida. Tem tal pessoa pensando em ti, ela está vestida assim, assim, tamanho era a clarividência dela. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou no supermercado comprar alguma coisa para ti. E é uma viagem de 5 horas, então eu estava cansado, né? Mas eu não percebi que estava cansado. Ela falou assim, olha, Gelson, aqui está o Napoleão Ariano e ele está dizendo que está te proibindo de tu ir no supermercado. Ele quer que tu vá dormir, porque de noite ele vai precisar de ti. E tu está faltando o compromisso com ele. Daí, claro, eu tive que dormir, porque veio orientação, mas eu não tinha percebido que eu estava cansado. Né? Tem que vir orientação espiritual, dizer, vá dormir, cara. Né? Tu cansou, porque de noite, claro, é uma responsabilidade, é um trabalho espiritual, mas tu fica achando que tu está bem, que tu vai dar conta, que está tudo certo, e não está, né? Então, é bem próprio da sensação inferior, né, gente? Muito bem, claro, agora ela não está tão inferior assim, porque depois de tanto tempo, de tanta análise, de tanto trabalho em cima, a gente melhora um pouquinho, não muito, né? Mas já consegue se sobreviver e a função sensação já é, digamos assim, não é uma coisa muito elaborada, assim, mas já dá para ter uma certa, né, alegria com a função sensação, um certo até admiração em algumas vezes. Minha percepção espacial é maravilhosa, que é interessante. Eu posso me movimentar numa cidade que eu nunca vi e não me perco, mas não sei por quê, porque aí a coisa acontece. Então é isso, né, gente? Só para vocês terem uma ideia. Alguma pergunta até aqui? Gelson, eu tenho uma pergunta. Deixa eu pegar meu vídeo. A respeito das conexões que a gente faz com as pessoas, né? Então, que nem a projeção que a gente faz da sombra com a outra pessoa está relacionada a essa função inferior. Então, quando eu vejo algo no outro e aquilo me incomoda, pode ser também a minha função inferior que eu estou vendo no outro. Geralmente, né, Vanessa, a projeção está ligada a qualquer conteúdo inconsciente que tu não está conseguindo perceber. Então, tu pode projetar tanto conteúdos teus internos, né? Por exemplo, um conteúdo de abandono ou uma raiva. Então, ou tu pode projetar funcionamentos teus, né? Então, enquanto funcionamento pode, a tua função inferior pode ser projetada. Então, eu tenho um funcionamento X que eu sou inconsciente, que eu não lido bem. E aí, quando alguém tem um funcionamento igual ao meu ou oposto ao meu, aquilo pode me incomodar ou me chamar atenção, me capturar de uma certa maneira. Porque na nossa estrutura psicológica, a gente está lidando tanto com conteúdos do nosso mundo interno, como também estrutura de funcionamento. E tanto uma realidade ou outra pode ser projetada. Então, a função inferior pode ser projetada assim. Tu pode se encantar muito com uma pessoa que tem, às vezes, casamentos complementares, né? Um tipo extrovertido casa com um tipo introvertido. Um tipo sentimento introvertido casa com um pensamento extrovertido. Ou um pensamento introvertido casa com um sentimento extrovertido. Então, às vezes há uma relação complementar em função desse jogo de projeção também. Gabriele? Semana passada eu não vim, eu vi a aula pela metade, eu não sei se você falou sobre o pensamento e o sentimento na aula passada, ou você ainda vai falar? Não, daí as funções racionais vão ficar para o próximo encontro. Tá? Tá bom, então. Hoje a gente viu as funções, as 4 funções irracionais: sensação extrovertida e sensação introvertida, e intuição extrovertida e intuição introvertida. E vimos as funções inferiores. Daí, semana que vem,
a gente vai ver as 4 funções racionais. O tipo pensamento extrovertido e introvertido, e o sentimento extrovertido e sentimento introvertido. Tá Obrigada. bom? Ok, gente. Então, se não tiver nenhuma questão mais, a gente deixa daí para a semana que vem, porque daí a gente vai entrar realmente nesse módulo das funções racionais. Tudo certo, então? Ok. Então, semana que vem a gente continua com as tipologias, tá? E quem não